Eu tenho antropologia física biológica, eu tenho antropologia cultural, eu tenho antropologia aplicada e eu tenho também antropologia teológica. E a antropologia teológica é uma ramificação, né, da antropologia que ela é um pouco mais recente, né? Ela não tem tanto tempo de estudo. E a gente vai descobrir um pouco mais sobre essa antropologia teológica adiante. Eu estou passando aqui então o slide, vocês estão vendo aí na tela do seu computador, do seu aparelho, e tem aí a definição, né, de antropologia, que diz, por definição, nada mais é do que o estudo do homem. Entretanto, a antropologia bíblica, né, ou a antropologia teológica, difere-se da antropologia científica de três formas, tá bom? A antropologia bíblica ou teológica, ela vai se diferenciar da antropologia geral em fundamento, abordagem e propósito. Então eu tenho o fundamento da antropologia teológica, encontra-se exclusivamente na revelação especial de Deus ao homem, tá? Então quando a gente percebe o fundamento da antropologia teológica, a gente vai encontrar essa revelação especial de Deus ao homem, da pessoa de Deus ao homem, tá? A gente percebe então que fundamento é uma base, né? Fundamento é uma base. Quando a gente diz fundamento, a gente está se referindo à base de um estudo. Então, fundamento da antropologia teológica é a revelação de Deus, né? A revelação especial de Deus ao homem. E a gente vai buscar essa revelação onde? Professor, onde eu encontro essa revelação? Onde eu consigo observar essa revelação? Você consegue observar essa revelação através da Bíblia, né? Através da Escritura Sagrada, que é, no caso, o manual de fé e prática da antropologia teológica. Se você vai buscar essa revelação especial, você vai diretamente na fonte, tá? Eu lembro que Agostinho, ele trouxe alguns pontos sobre a revelação de Deus, né? A forma como Deus se revela ao homem, e Deus, no seu estudo, se revela ao homem através do universo, através da natureza, através do próprio homem, através dos tempos, através da Bíblia Sagrada, né? Que é um dos pontos que ele diz que Deus se revela ao homem. Por exemplo, quando você olha para a natureza é uma das formas de manifestar essa revelação especial de Deus, né? Você olha para a natureza e você percebe aqui tem a mão do Criador, aqui tem o pincel, o lápis, né, do Criador, de certa forma. Então, a antropologia teológica vai buscar essa revelação especial. Essa revelação especial não do homem para o homem, como a antropologia geral, né? A antropologia geral busca uma revelação do homem para o homem. A antropologia teológica busca a revelação de Deus ao homem. Quanto à abordagem, né, que é o segundo ponto que difere antropologia geral e antropologia teológica, a abordagem é feita a partir da visão bíblica do homem e não como propõe a antropologia científica, né, do homem pelo homem. Olha só, então aqui a gente percebe a grande diferença, né, quanto à abordagem, quanto aqui ao estudo, quanto aqui à linha de pesquisa, quanto aqui ao trilho de aprendizagem. A antropologia bíblica, ela tem uma visão feita a partir
de Deus, né, para o homem, e não como propõe a antropologia científica, que é do homem pelo homem. E o propósito? O propósito dessa disciplina, o propósito da antropologia teológica é demonstrar a postura privilegiada do homem em relação às demais criaturas, né? Então, você vai ver a posição, a postura privilegiada do homem em relação à criação de Deus. Se você for verificar no Gênesis, né, no livro do Gênesis, você vai perceber essa ação de Deus relacionada aí ao homem, né, relacionada aí à pessoa do homem que ele criou, e que ele já traz na sua manifestação aí, ele já traz essa ação, né? A Bíblia diz lá: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, traz consigo essa expressividade. Então, o propósito é de demonstrar a postura privilegiada do homem em relação às demais criaturas. A gente avança aqui no slide propondo a tarefa de definir o homem, né? A tarefa de definir a pessoa do homem. A antropologia científica, a antropologia geral, ela comumente busca uma resposta para uma indagação que perpassa as gerações, né? Onde todas as culturas buscam essa resposta, né? Há sempre uma indagação a ser feita, que é também uma indagação que eu faço a você aqui nessa aula. Quem é o homem, tá? Quem é o homem? Do que ele é formado? Nós podemos, assim, trazer essa indagação, este questionamento. Você que está aqui conectado a essa aula, como responderia essa pergunta? Quem é o homem? De que forma o homem é estruturado? E aí você vai ver a antropologia científica, a antropologia geral, buscando uma resposta para essa indagação. E aí aqui a gente tem no slide, né, essas 4 abordagens que buscam definir, né, o homem, a sua natureza ou a sua essência. A gente tem a abordagem filosófica, a gente tem a abordagem biológica, a gente tem a abordagem psicossociológica, né? E a gente tem a abordagem antropológica. Se você for buscar lá na apostila, você vai perceber na apostila que a ciência do homem, né, a antropologia, ela vai buscar responder também essa pergunta, como a filosofia, como a sociologia, que são as ciências sociais, né? Filosofia, sociologia e antropologia. Se alguém pergunta quais são as ciências sociais, você vai, obviamente, ter a noção: antropologia, filosofia, sociologia. E se você busca através do olhar da sociologia quem é o homem, você vai ter uma resposta. Se você busca através do olhar da filosofia, você também vai ter uma resposta. Se você busca sob o prisma da antropologia, você vai também alcançar uma resposta a essa indagação. E aqui na página de número 3 da nossa apostila tem uma pergunta: quem é o homem? E a gente então se depara com o texto bíblico que diz assim: quem é o homem para que faças caso dele, para que te ocupes dele, para que o inspecione cada manhã e o examine a cada momento? Então essa expressão é a expressão de Jó, o filósofo Jó, né? O
o sociólogo Jó, o teólogo Jó, que se dirige a Deus para perguntar quem é o homem, né? Quem é o homem? A indagação de Jó ao próprio Deus, que vai então se posicionar, responder ali o filósofo, ali responder o teólogo Jó, que passa por uma experiência tão profunda de várias e várias situações e situações caóticas, né, que ele vive, tem a casa destruída, tem ali os seus filhos mortos, perde toda a sua as suas finanças e numa situação ali de muita dificuldade, né, de muita desgraça, vou colocar aqui essa palavra entre aspas, tá? O Jó vai tentar alcançar essas respostas de Deus. Mas como diz a própria Escritura, né? Ele se manteve ali fiel ao Senhor, ele se manteve ali fiel no seu posicionamento em relação a Deus. Então, ele traz essa expressão, quem é o homem? E essa pergunta, ela brota da antropologia teológica, ela tem a raiz na teologia. Como também nós temos uma expressão que diz o homem é a medida de todas as coisas, né? O homem é a medida de todas as coisas. E se você for buscar essa expressão, se você for buscar essa frase ou essa ação filosófica, você vai encontrar a pessoa de um dos grandes filósofos, né, que é Protágoras, que ele vai dizer, olha, o homem é a medida exata, né, de todas as coisas, ou seja, o homem ele traz consigo no bojo, né, digamos assim, da sua essência, ele traz consigo uma porção de todas as coisas, né? Ele traz consigo na sua bagagem, né, uma porção de tudo aquilo que é importante. Você vai ver o homem se movimentando no que se diz respeito à religião, você vai ver o homem se movimentando no que se diz respeito à cultura, se você vai ver o homem se movimentando no que diz respeito às finanças, à família, você vai ver o homem se movimentando nas diversas áreas da sociedade. E se o homem se movimenta nessas diversas áreas da sociedade, você então percebe na frase, né, de um dos maiores filósofos de todos os tempos, né, Protágoras, você vai ver então essa expressão tomando forma, o homem como a medida, né, exata de todas as coisas. E nós temos aqui também outra definição na nossa apostila, onde diz que muitas são as coisas grandiosas dotadas de vida, mas a mais grandiosa de todas é o homem, a mais grandiosa de todas as coisas é o homem. E a gente tem aí essa expressão, a fala de Sófocles, né? É um nome bem difícil de ser pronunciado. Sófocles, que é um dramaturgo, né? Que é também um sociólogo, aí, um homem que estuda a sociedade, mas que ficou conhecido pela dramaturgia, né? Da arte de
expressar através ali do teatro, né? Se expressar através ali das peças teatrais. E ele foi um grande dramaturgo grego, né? E ele atua aí entre os anos de 497 a 406, né, antes de Cristo, tá? E a sua obra-prima foi Édipo Rei, né, onde ele foi consagrado como o maior poeta trágico da antiguidade grega. Então, o Sófocles, ele traz essa expressão que mexe também com as bases, né, com os fundamentos da antropologia teológica, quando ele diz, né, muitas são as grandiosas coisas, né, dotadas de vida, mas a mais grandiosa de todas é o homem. Isso tem um quê da abordagem filosófica, isso tem um quê da abordagem biológica, da abordagem psicossociológica, né? Como também aí tem o fundamento da antropologia, né? Da abordagem antropológica. Então eu posso investigar o homem através dessas 4 abordagens, tá? Eu posso investigar o outro como portador de uma cultura, de valores diferentes dos meus, como sendo aí o objeto de estudo da antropologia, através dessas 4 abordagens, tá? Professor, mas onde está então aí a abordagem teológica? A abordagem teológica, no nosso caso aqui, se encontra aqui esmiuçada, se encontra aqui incutida, né, dentro dessa abordagem antropológica. Logo porque a nossa disciplina aqui é antropologia teológica, tá certo? Então, eu posso dizer que no que diz respeito à abordagem filosófica, Aristóteles, né, diz que o homem é um animal racional. Animal é uma categoria próxima na qual se inclui o homem. Racional é a diferença específica. Então, o homem tem essas duas particularidades aí, né? O homem tem a parte animal, né, a parte da criação, e tem também o que diferente, né, que é a racionalidade, né, a razão, né? O homem consegue pensar, o homem consegue se expressar, o homem consegue manifestar a sua intelectualidade de forma muito diferente de todos os outros animais, de todas as outras particularidades da criação de Deus. Para a filosofia grega, o homem é um ser racional, ou melhor dito, um animal que possui razão, né? E essa definição implica dizer que o homem é uma coisa cuja natureza consiste em poder dizer o que são as outras coisas. Então, o homem é aquele, o único, né, digamos assim, de toda a obra da criação que pode dizer o que são as outras coisas. A gente até lembra de um filme brasileiro, né, que diz Deus é brasileiro, onde o ator ali, um dos personagens principais ali, né, manifesto pela pessoa do Wagner Moura, está a conversar com Deus, né? E no seu diálogo ali, Deus interpretado pelo Antônio Fagundes, ele fala sobre a criação, né? Ele diz, olha, isso aqui foi tudo eu que criei, eu sei tudo isso aqui. E aí o ator, né, lá o personagem diz, mas o nome quem deu foi nós. Ou seja, ele está dizendo que Deus criou as coisas, mas o nome, né, dos animais quem deu foi o próprio homem. E trazendo essa alusão da filosofia, né? O homem sendo aí o único, né? Aquele que é capaz de dizer, de poder dizer o que são as outras coisas. Os gregos também admitem que o homem tenha sido formado, né? Trazendo aí essa essência
da teologia. Lembrar que filosofia, teologia são aí ciências co-irmãs, né? Quando o filósofo também grego, ele estudava, ele buscava também essa relação próxima, né, com o Criador, ele buscava essa relação próxima também com uma divindade. Bom, pessoal, nós chegamos aqui então a nosso terceiro slide aí, que é, digamos assim, um resumo do que a antropologia estuda. E a antropologia ela vai estudar os costumes, as crenças, os hábitos, né? O universo psíquico, os mitos, a religião, os rituais, os processos históricos, linguagens, lei, as relações de parentesco, as relações sociais. E dentro desses aspectos, né, subjetivos aí dos povos, dentro aí dessa gama de oportunidades ou de campo que a antropologia tem a estudar, se manifesta aí o campo da religião, né, o campo teológico. E nisso a antropologia teológica vai buscar, a partir do seu fundamento, da sua abordagem e propósito, encontrar essa revelação especial de Deus ao homem e a relação que existe entre os dois, né? Entre a pessoa de Deus, do Criador, e a pessoa do homem, né? Que foi aí o ser criado e que é diferente de todos os outros. Que profundo então é o trilho da antropologia teológica, né? Que profundo então aí é o trilho